E temos hoje uma entrevista com Felipe Mendonça, escritor e poeta de nossa região, aqui na área da Pavuna, cuida ali daquela área, né, que está sempre criando novas alternativas na cultura, no centro do Rio de Janeiro, já convive com a gente aqui há muito tempo, e que vem hoje aqui para nos brindar com um livro, com uma história nova, para que a gente possa abrir as portas e você entender muitas coisas que estão se passando no universo na cabeça de Felipe Mendonça. Felipe, bom dia para você. Bom dia, Ornilson. Bom dia para você e para todo o público ouvinte aí da Rádio Tropical. Você pode ficar à vontade para abrir a sua o seu roteiro, né, pode dar aí o roteiro para a nossa população entender um pouco mais quem é Felipe Mendonça? Ô, Ornilson, todo o público, meu nome é José Felipe Mendonça, né, da Conceição, mas eu adotei o nome de Felipe Mendonça como poeta, né, porque um nome assim tão grande, as pessoas realmente não decoram, exceto um e outro poeta, como Carlos Drummond de Andrade, né, que ele tem o nome inteirinho dele era conhecido como poeta, outros, a grande maioria não, né, Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, Rimbaud, uns são só conhecidos por um nome. Então você adota esse nome mais por uma questão de também de memória, né, da questão mnemônica para as pessoas decorarem, aquele lá é o Felipe Mendonça, né. O José Felipe que aí não decora, mas Felipe Mendonça fica mais fácil de decorar com só 2 nomezinhos. E eu escrevo poesia, né, desde garoto, desde 18 anos, por volta de 18 anos. Escrevo, comecei com a escrita até antes, com 14 anos, escrevendo prosa, novelas lá para o meu pai, que era também escritor. Mas em 18 anos com 18 anos eu comecei a escrever poesia, nunca mais parei, larguei a prosa e hoje só basicamente escrevo, poesia desde meados da década de 90, tá. E tenho 3 livros de poemas e poesia publicado, né. Um eu publiquei há algum tempo atrás, tem mais de 10 anos, que é o e quase 10 anos, aliás, né, que é um Poesia Vária, que eu quando por Reescritos, eu publiquei em 2018, foi o primeiro livro de poemas que eu publiquei, né. Qual a mãe? Reescritos, Reescrito. Reescritos, né, pela editora Chiado, eh, publicado em 2018, é um conjunto de poemas também, um livro com um conjunto de poemas. Aí mais tarde, né, uns 6 anos depois, eu publiquei os novos poemas. Foi em 2024, ano retrasado, portanto, né. E o ano passado eu publiquei o Poesia Vara, em 2025, e agora esse ano eu estou numa pegada que como eu tenho muita coisa escrita, como eu já disse, eu escrevo desde meados da década de 90, eu estou com uma pegada de tentar publicar um livro por ano, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, né. Então, eu vou deixar todos esses livros, todos esses poemas guardados na gaveta? Não, eu vou publicar tudo que eu puder e também com as parcerias para divulgação da obra, né, e outros eventos também, que se puder aqui eu vou anunciar, se houver oportunidade, mas basicamente é isso. Eu também sou formado, né, em literatura brasileira pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou mestre e doutor, né, em literatura brasileira, fiz um mestrado em 2009, e entrei na universidade em 97, concluí o mestrado em 2009 e o doutorado em 2015, foram quase 20 anos de universidade, e nesse tempo todo eu escrevi, li muito, escrevi muita poesia, e alguma parte da minha obra, sei lá, acho que 30, 40% já veio a lume, e eu espero publicar esse ano, né, isso que eu queria dizer, já estou me esquecendo, esse ano eu pretendo publicar mais um livro de poesias, que é uma Poesia Esquecida, de 2026, e se quiser, eu não sei se as pessoas disso podem ficar, meio estranhando o título, mas se quiser depois eu explico por que se é uma poesia esquecida. Mas interessante também seria você daqui no decorrer da nossa entrevista, escolher alguns poemas que possa declamar aqui na nossa emissora e brindar o nosso ouvinte com o seu pensamento literário, com sua forma de ver
esse mundo poético, né, você vai poder aproveitar isso, né, não é só o registro do livro não, você vai poder aqui abrir, porque o momento hoje é cultura que nós precisamos avançar, avançar na cultura, no conhecimento. As pessoas têm que ter um momento de felicidade para poderem entender o que é a vida, né. E a poesia, ela traz caminhos e oferece caminhos novos para o ser humano que ouve do outro lado. Quem muitas das vezes não teve a oportunidade de pensar assim: "Ah, eu queria ouvir uma coisa assim, assada", ou "Eu estou cheio de ouvir coisa de trabalho, ouvir coisa de notícia ruim, eu estou". E a poesia, de repente, vem e transforma tudo isso numa coisa mais suave para você viver. O mundo está precisando dos poetas. O mundo precisa hoje dos poetas para poder sair desse conflito que nós estamos vivendo, onde o sujeito deseja o mal do outro sem nunca ter visto, sem nunca ter lido qualquer coisa sobre a vida do outro, está ele lá na internet, nas áreas sociais, abrindo a boca para dizer um monte de baboseira, sem pé, sem cabeça, sem nenhuma razão de ser, quando ele não conhece sequer um pensamento de um autor. Ele não lê hoje. Hoje as pessoas estão se afugentando do ler. Pega as coisas, transformam num veneno e querem destilar esse veneno dentro do outro. É assim que nós estamos vivendo, você ô Felipe? Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade muito materialista, né, infelizmente. É uma sociedade que exige muito das pessoas e quando ela faz isso, né, muitas vezes as pessoas elas esquecem de si mesmas. Elas, traçam objetivos para as vidas delas, mas muitas vezes esses objetivos não levam em conta aquilo que elas realmente são e que elas realmente querem, né. Eu sempre falo, sim, é importante ter emprego, é importante ganhar dinheiro, isso é para caro, né, ninguém quer viver na indigência nem dependendo dos outros. Né, lutem pelos seus objetivos, econômicos, isso não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa põe isso acima de tudo e passa a viver uma vida completamente esquecida do ser, daquilo que a pessoa realmente é, né, daquilo dos seus sonhos, né, dos da sua imaginação. Porque a vida muitas vezes não é só dinheiro, a vida não é só uma coisa pragmática, o ser humano não é só isso. Não é uma coisa material a vida inteira. Isso. E a poesia, a arte, de uma certa forma, ela vem para nos mostrar isso, para nos mostrar que há uma outra faceta da vida, né. Que a vida não é só pegar um carro todo dia, ir para o trabalho, trabalhar, produzir, né, você faz o seu lanche, seu almoço, volta a trabalhar, sai do trabalho, chega em casa, né, olha os filhos, a mulher, toma seu banho, tu vai dormir e repete isso incessantemente. Durante quanto tempo? Isso muita gente e de forma apressada às vezes, né, porque nós temos o tempo hoje é muito curto para tudo, tudo é muito rápido. As pessoas não conseguem, se fixar em nada. Permite, você falou aí do tempo, cronologia, né, o mundo. É um tempo que está acelerando ou o ser humano tem pressa de viver tudo de uma vez só? A nossa sociedade está acelerando o ser humano. Está acelerando e aí o ser humano tem a impressão de que o tempo está passando muito rápido. Mas não, o tempo sempre passa do mesmo ritmo, né, e sempre foi assim. Mas se você comparar um homem antigo, sei lá, da era de medieval com um homem de hoje, a quantidade de informações, de coisas que acontecem na vida de um homem, se comparado um com o outro, hoje em dia a vida, né, de um homem hoje em dia comporta muito mais eventos e coisas e fatos do que há muito tempo atrás. Isso dá a impressão, muitas vezes, de que o tempo está passando rápido demais, mas na verdade é a nossa sociedade que está nos acelerando, né. Nós temos que ficar saltando de uma coisa para outra sempre na expectativa de que o melhor está por vir. Quando às vezes o melhor já passa, às vezes ele passa, a gente não vê ou já está conosco e a gente não dá a menor atenção.
não se dá conta. Não se dá conta. E a arte vem exatamente para isso. Como dizia o um querido poeta, ele dizia assim: a vida, a arte só existe porque a vida não basta. Era o Ferreira Goulart que dizia também, não me lembro. Ferreira Goulart dizia isso: a arte só existe, a poesia, no caso, que é arte, né, só existe porque a vida não basta. E essa parte negligenciada da nossa vida é que a arte vem para nos mostrar. Olha, esse aqui. E vai suprindo a cereja nas frases, nos efeitos de Isso, artificial. e vai tentando mudar o ser diante diante do leitor, né, da própria pessoa que está ali em confronto, diante de um objeto artístico ou de um texto literário. Esse seria um dos objetivos, uma das funções da arte na nossa sociedade, né. Muita gente fica perguntando: "Para que serve a arte?", né. Para que serve uma escultura? Para que serve um livro de poemas, né? Uma das funções é essa, é mostrar para a pessoa, muitas vezes, a parte negligenciada da sua vida, né? Aquela parte que a fantasia foi deixada de lado, que a imaginação foi deixada de lado, que o seu sonho foi deixado de lado, em nome de objetivos muito, como dizem, muito imediatos, né? Que é de vencer na vida, ganhar logo a vida, né? E, sim, né. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, que essa questão do tempo de a gente estar pessoas E batendo. quando a gente está aqui batendo papo, que o tempo está muito acelerado, exatamente por causa disso. Porque você não para um minuto, né. Você não para para contemplar uma árvore, você não para contemplar um jardim, você não para contemplar o mar. Você fica naquela batida ali, aí o que que acontece? A mão fica toda estourada, cheia de bolinhas, seu estresse, entendeu? O teu cabelo começa a cair, né? Você vem uma doença aqui, acolá, e se alimentando mal ainda por cima, aí a coisa só degringola. Então a arte vem para dizer: olha um pouco, olha aqui, veja um pouquinho, porque você está rápido demais. Se é rápido demais, a vida vai passar num flash e você não vai entender nem o significado da vida. Às vezes é só você passar, viver 50, 60, 70 anos sem entender, sem buscar o significado da vida, só vivendo para os outros ou vivendo com uma empresa. Não, só isso não, vivendo para a família. Não, viva um pouco para si mesmo e a arte procura descontinuar essas coisas. Mas de ter estilo ou é dependente de cada um? Olha, cada autor tem seu estilo, né? Você, às vezes, quando você pega um grande autor, já consolidado, com seu estilo determinado, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Você É claro, tem o leitor também tem que ter um pouco de conhecimento, mas com cada autor tem o seu estilo. Por exemplo, Carlos Dunay, que é um dos meus poetas preferidos, muitas vezes, se você pegar um poema dele de um livro qualquer e lendo, você vai identificar, sem dizer, anonimamente, sem dizer que aquele poema ali é tipo Language de Ciclano, você vai dizer, não, isso aqui é do Drummond, né? Tem a cara. Tem a cara, isso aqui é do Pessoa, né? Porque essa é uma das grandes lutas, né, Ela tem uma identidade. dos grandes objetivos num escritor, né? Encontrar sua identidade e seu estilo. É fazer com que quando o leitor abra o livro, mesmo sem olhar a capa, e comece a ler, fale: "Pô, isso aqui parece aquele poeta lá, leia ele", entendeu? Essa é um nível grande, na hora que você escreve, você procura construir um estilo próprio, uma visão de mim própria, que faça com que o leitor, eh, grude, né, em você, grude na sua escrita e te reconheça onde quer que ele te leia. Teve um dos poemas que você ou algum dos livros que você possa recomendar hoje para um encontro dessa sociedade que vivemos nesse momento? Olha, livro de poema, de poesia, olha, você pode ler toda a obra qualquer livro do Pessoa ou do Drummond, que eles vão, te dar, vamos dizer assim, relances, né, ou caminhos que apontam para um modo de viver, um modo de encarar as coisas de forma diferente. Porque esse é um dos grandes objetivos da arte, da poesia. Ela quer abrir o teu olho, né, para aquilo que você realmente negligenciou ou deixou ou está de olhos fechados, né. E a arte procura fazer isso, ela tenta abrir os seus olhos, né, para aquilo que, você deixa de lado, que você vai, negligenciando e deixando soterrado, né.
por causa das exigências do dia a dia, exigências profissionais, exigências familiares e tudo isso, né. Eu sempre digo, a poesia ela, assim, é como um muro, se você, não der uma parada para olhar esse muro, você tentar saltar, você pode tentar saltar, furar ele ou seguir sua vida, né. Mas ela te põe, assim, um obstáculo para você parar, não é para você tropeçar não, é para você parar e olhar para sua própria vida. Fazer uma reflexão. Fazer uma isso aí, fazer uma reflexão sobre aquilo, sobre tudo aquilo que envolve, todas as áreas da Dia a sua dia. vida, do seu dia a dia, profissional e tudo mais. A arte tem essa questão reflexiva, né. É como se você saísse de si mesmo. Você sai de si mesmo, passa a se olhar e olhar o mundo de cima. A arte, a filosofia, a história, procura tudo levar o homem a um novo grau, um novo nível de consciência. Consciência sobre si próprio, consciência sobre a linguagem, que a linguagem nos molda, né, e consciência sobre o mundo que nos cerca, tá. Assim, eu vou ler aqui, posso ler um Pode, e eu posso te dizer o que seria de minha vida sem os livros, sem a é, cultura. O que seria da minha vida sem a vivência com a literatura, com os ensinamentos, com os livros dos meus professores, dos meus mestres? E dentre esses mestres, aqueles que foram importantes, que ao dar aula fazia a sua poesia, né. O professor Edson, do Colégio Brasil ali, que já na minha fase, de 17 para 18 anos, né, eu ainda estava naquela fase, e ele fazia de vez em quando uma apresentação do da questão de geografia, ele fazia um poema, né, com a geografia. é, Ela era uma figura muito amada, muito impressionante, né. Mas vamos lá, a sua posição com a questão do seu livro e a poesia que você encontra aí para a gente começar abrindo esses textos. eu vou ler um poema, do meu mais recente livro, que é o Poesia Vária. Às vezes a poesia não te acalma não, ela te deixa contraditado, né, porque ela causa um estranhamento, é exatamente essa função, causar estranhamento para você. Para, "Opa, o que que é isso aqui?", né, isso que agrade ao público e que ele sirva, como eu tenho falado, para despertar nossa sensibilidade e a alma que infelizmente às vezes está engotada no nosso dentro do nosso coração. É. E você tem aí o endereço para que a gente possa, encaminhar as suas literaturas aí, os seus Você livros? pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que é o arroba Felipe Mendonça, sem cedilha, tanto o Facebook quanto o Instagram, tá. E pode também me mandar mensagem. Eu tenho um site, se você quiser adquirir o livro, eu tenho um site chamado Felipe Mendonça, sem cedilha, é só colocar lá no Google, no buscador lá, de pesquisa do Google, que ele já vai te dar o site. E também tem um blog de poesias, de livre leitura, inclusive apenas inéditos lá em livro, que se chama Poesia Necessário On. Para quem quiser falar comigo pelo telefone, é o 21 98192 0711, 98192 0711. E assim nós encerramos o nosso dia de entrevista com Felipe Mendonça e esses ensinamentos que aqui transcorreu no dia de hoje. Para você que não teve tempo ainda, procure o mais rápido que puder. Não procure comprimido, não procure, nenhum tipo de remédio, medicamento, muitas das vezes para suas perturbações. As suas perturbações estão na sua mente, e ela sai à medida do que você encontra a poesia e a razão de viver. Poesia é vida. Estamos hoje aqui fazendo uma entrevista com Felipe Mendonça, poeta, escritor. Estivemos aqui no horário do Tropical em Ação, falando sobre o bem-estar da leitura,
que é as poesias que atravessa através das escrituras de um livro, né, onde a poesia transforma no dia a dia, e a poesia é vida, tem vida. E Felipe faz isso muito bem quando apresenta nos seus poemas as razões de vida para a transformação do ser humano, na busca de um ser humano melhor, de um ser humano com muito mais capacidade de assimilar a vida e de sair dessa tormenta que às vezes um ser humano vive na busca e captura de um medicamento, de buscar um remédio, vive nesse conflito procurando aquilo que não está em nenhum lugar, está no seu próprio sentimento por falta da literatura e de ler. Ler, ler é sempre bom para o ser humano, faz bem para a alma. A leitura é um concerto que você tem para se adaptar na vida à humildade, à simplicidade e perder a sua arrogância, porque o livro faz essa transformação. Felipe, muito obrigado por você estar aqui hoje, participando com a gente no programa Tropical em Ação. Eu que agradeço, Orlisson. Foi um convite que eu recebi através do Richard. Então, eu estive aqui durante 2 horas conversando com você sobre a coisa que eu mais gosto de fazer, de conversar, que é sobre arte, sobre literatura. Falamos também de política, que é algo que me agrada muito, filosofia. Então, foi um papo muito enriquecedor. Espero que também tenha sido para o seu público, né, para o público da rádio, e que eu pude falar aqui não só da minha obra, né, dos meus poemas, mas também de literatura, de uma maneira, geral. Eu gostaria então de te agradecer pela essa oportunidade de você ter aberto aqui as portas da Tropical FM para que eu pudesse conversar com você, não só sobre minha poesia, mas sobre a poesia de uma forma geral, como gênero, né, como obra de arte, como texto literário. Muito obrigado, tá? E se houver oportunidade, com certeza nós estaremos juntos mais uma E vez. agradecer ao Reginaldo Barbosa, que é o percussor, o âncora desse programa, que teve a ideia de te buscar para Pô, trazer legal. aqui nesse momento em que ele está acamado, cuidando da sua saúde, e dizer para ele: Reginaldo, missão cumprida e valeu trazer o Felipe, porque os livros são bons e recomendo. Obrigado, valeu, Reginaldo. Melhoras para você, saúde, hein. Obrigadão. Então aqui estão aqui estão as minhas obras, né, meus 3 livros, publicados respectivamente Reescrito 2018, Novos Poemas 2024 e Poesia Vale 2025, e aguardando agora o próximo que virá, Poesia Esquecida em 2026. Estive aqui falando dessas obras, desses livros, com o Ornisson na Rádio Tropical, no programa Tropical em Ação, tá. E foi um papo muito agradável que eu tive sobre a minha obra e também sobre os livros que estão por vir e sobre literatura, arte e poesia de um modo geral. Obrigado, Ornisson, mais uma vez, Não há o que obrigado pela agradecer, oportunidade. você é que é bom naquilo que faz. Obrigado, obrigado mesmo.